Olá, segundo ano. Na atividade de ciências, vocês vão no livro Buriti Mais, das páginas 78 a 89, que falam sobre as plantas, a unidade 3. Já no começo a gente tem aqui uma árvore, que é a mangueira, e a gente pode observar que ela tem aqui o tronco, ou seja, o caule. Dentro do solo tem as raízes. Nós temos aqui também os galhos, né, onde temos as folhas, temos frutas e temos as flores. Vocês podem observar que a fruta serve para os animais também, né, se alimentar, e a gente também, é claro. Nós temos aqui o fruto, nós temos aqui a abelhinha se alimentando do néctar da flor. Nós temos aqui em volta outros tipos de plantas, né, com outros tipos de folha, outros tipos de tronco e outras coisas mais. Na página 80 e 81, é uma horta suspensa como sugestão de atividade. Não é obrigatória, tá? É opcional. O aluno faz se quiser, mas é uma atividade interessante, tá? E aqui tem alguns questionamentos. Por exemplo, na questão 1, o que pode acontecer se as plantas não forem regadas? Né? A questão 2, o que pode acontecer? Por que ela deve ser colocada num local bem iluminado, com bastante sol? E na questão 3 tem uma situação em que os 3 colegas estão fazendo uma atividade em grupo, mas 2 estão participando e 1 está brincando. Então, pode isso? Você acha que é correto? Só alguns questionamentos. Página 82 e 83 começa o capítulo 1, conhecendo as plantas, e vai falar um pouco mais sobre as plantas, né, ou vegetais, que têm um ciclo de vida, nasce, cresce, se reproduz e morre, e elas podem viver num ambiente terrestre, ou seja, na terra, ou num ambiente aquático, ou seja, na água. E para ela viver, ela precisa de algumas coisas, como por exemplo, a luz do sol, a água, o gás carbônico, o oxigênio e os nutrientes que tem no solo, ou seja, na terra. Ela precisa de tudo isso para ela crescer, respirar e produzir seu próprio alimento. Então, a planta tendo isso, ela começa a se desenvolver. As raízes crescem em direção à terra e os ramos crescem em direção à luz. Então, na questão 1, diz o seguinte: para você pintar apenas esses espaços aqui, onde as plantas, com os elementos que as plantas precisam para viver. Então, aqui para ficar melhor para vocês. Na questão 1 aqui. Por exemplo, a planta precisa de janela para sobreviver? Precisa de asfalto? Não, então você não vai pintar. Mas ela precisa de nutrientes do solo, ou seja, da terra? Sim. Precisa de gás carbônico? Sim. Então você vai pintar. E assim por diante, tá bom? Para cada um você vai ver se ela precisa ou não. E aqui na página 83 nós temos uma historinha de uma garota, né, que é Suriá, que ela tem contato com vários animais, como por exemplo a elefanta Úrsula. Aí tem aqui a história em quadrinho. O que está fazendo Suriá? Pondo adubo no meu pé de feijão. E o que você está usando como adubo? Cocô de bicho da Úrsula, para ser mais exata. Então, ou seja, ela usou o cocô da elefanta Úrsula, e o que aconteceu com a plantinha dela, que era bem pequenininha, ficou enorme, ficou gigante. Aí a gente tem algumas questões ainda na página 83. Questão A: o que Suriá fez para que seu pé de feijão crescesse forte? O que ela fez? Ela colocou o quê? Questão B: que outros cuidados Suriá deve ter com o pé de feijão? Ou seja, além do adubo, né, do cocô que ela colocou de elefante que ajudou, o que mais que a gente precisa? Que ela precisa, Suriá, cuidar para cuidar do pé de feijão? Ele precisa de água, precisa de luz, do sol, o quê? Você vai responder. Na questão 3, fala sobre a observação aqui entre duas plantas. Tá? Então, Jorge ele percebeu que a sua planta estava murcha, essa daqui, e a terra do vaso estava seca. Então, nesse caso, o que ele precisa fazer para a plantinha dele se recuperar? Ela estava murcha,
porque a terra do vaso estava seca. Então ele precisa fazer o quê? Colocar a planta para tomar sol, colocar adubo na planta ou colocar água na planta. Você vai marcar um X na opção correta. Nas páginas 84 e 85, você não precisa responder. Por quê? Porque é um experimento, tá? Então, se você quiser fazer o experimento e depois responder, ok. Mas, por enquanto, não precisa. Na página 86 e 87, fala das partes da planta. Então, nós temos aqui as raízes, que é quem sustenta a árvore e absorve o nutriente, a planta, né? Nós temos o caule ou o tronco, que é quem suporta, sustenta e também ajuda na distribuição dos nutrientes. Nós temos as folhas das plantas, onde produz a respiração e alimentos. Nós temos as flores, que é como elas vão se reproduzir. Depois da flor a gente tem o quê? O fruto. O fruto, dentro do fruto a gente tem o quê? As sementes. Então o fruto ele protege as sementes e a semente vai dar origem à nova planta. Então é um ciclo, ó. Nós temos raízes, caule, que é o tronco, nós temos as folhas, né? Temos os galhos, aí temos as folhas, as flores, o fruto e dentro do fruto a semente, que é quem gera uma nova planta. Aí nós temos também na página 87 alguns outros exemplos de raízes. Olha, tem vários tipos de raízes. Não é apenas aqui a gente tem a raiz da grama, a gente tem a raiz da cenoura, existem vários tipos de raízes. Na página 87 tem essa questão 2 para ser respondida. Vocês vão observar essas imagens e vocês vão circular somente as que têm folha. Então, quais são as que têm folha? Vai circular. Que tem só folha. Questão B, você vai observar esses alimentos e ver qual que é fruto. Quais são os frutos aqui? Todos são frutos? Não, né? Então, você vai indicar com a seta aqueles que são frutos. Questão C. Além disso, de folhas e frutos, que outras estruturas essas plantas têm? Ou seja, aqui nós temos folha, aqui nós temos frutos. Além de frutos, tem o que mais aqui nesses alimentos? Tem semente, tem raízes, tem o que? Você vai responder, tá bom? Aqui mais de perto, tá? Então, você vai observar, né? Além, a gente tem aqui, tem raízes, temos folhas, temos sementes, temos o fruto. Então, vocês vão observar com bastante atenção e responder. Na página 88 e 89, para finalizar, nós temos um pouco mais sobre o caule, ou seja, que existe o tronco, né? Que existe vários tipos de caule ou tronco, aqueles mais fininhos e mais flexíveis, ou seja, que se mexe mais para lá para cá. E nós temos também aqueles mais grossos e rígidos, ou seja, que não se balançam tanto, como o das árvores, que balançam os galhos, mas o tronco não muito. E nós temos vários tipos de folha, como por exemplo a folha do guaiambé, que é uma folha gigantona de mais de 1 metro, e nós temos também a Vitória régia, que é outra planta aquática, que as folhas dela têm 2 metros de diâmetro, ou seja, é uma folha redonda gigante. Como vocês já podem perceber no dia a dia, existem vários tipos de folha. Aí nós temos aqui na página 89 as flores e os frutos. Então nós temos o fruto, dentro do fruto nós temos a semente, que é para poder a planta se reproduzir. Eles podem ser carnosos, né, como por exemplo a goiaba, ou secos, como o amendoim. Então, nós temos aqui a flor do maracujazeiro, que é a flor do maracujá, e nós temos aqui o fruto. Aqui nós temos a flor da goiabeira e aqui nós temos o fruto, a goiaba. Questão 3. Você vai aqui identificar as partes das plantas. Então, o que é você vai observar isso aqui, a fruta, o mamão, e vai observar essa roseira. E escrever nesses quadros o nome de cada parte. Qual é a parte que o caule, e as folhas, e as flores, a flor?
Onde é semente? Onde é a polpa da fruta? Então, você vai escrever cada um no seu espaço. Tá bom, meus amores? Um beijo!